No capítulo de hoje, Marcos começa a trabalhar como assessor do senador Caxias. Bruno fala que Luana vai ter que aprender a falar direito. Zé do Araguaia acha que essa paixão do patrão é fogo de palha. O investigador tem mais provas da traição de Leia. Lia vai para o Guarujá com Liliana. Lia flagra a mãe com Ralph. E muito mais no capítulo de hoje do resumo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, tá bom? Agora vamos para o resumo de hoje. Marcos fala com o senador Caxias por telefone, que é bem humorado e direto ao ponto com Marcos. Ele diz que Marcos vai trabalhar na flauta como ele e que ele não vai trabalhar mais, mais do que ele já trabalha com o pai dele. O senador diz que se ele tiver interesse, que compareça em Brasília o quanto antes. Caso não tenha interesse, que se esqueça do emprego. Bruno leva Luana para a fazenda administrada por Mauriti. No avião, ele pergunta se Luana está com medo e ela diz que não, só com um frio na barriga. Bruno fala que Luana vai ter que se acostumar com as viagens agora. Luana responde que ela acostuma, estando com ele do lado, ela acostuma. Bruno fala que ela vai ter que aprender a falar direito também. Luana então pergunta se ele a ensina e ele diz que tudo o que ela quiser, que ele quer é que ela esteja com ele. Luana então pergunta pela mulher dele e Bruno diz para ela não falar nada sobre ela. E Luana pergunta então pelos filhos dele e ele responde para ela também não falar deles. Bruno diz que quer viver uma vida nova ao lado de Luana. Zé do Araguaia fala para Donana que o patrão não quis saber nem dos bois dele. Donana diz que acha que essa paixão não tem freio não, mas Zé do Araguaia fala que acha que isso não vai dar certo, que a relação do patrão é fogo de palha. O investigador de Bruno tira mais fotos de Leia com Ralph no apartamento. Leia chama Ralph para dar um passeio de barco. No começo, ele tem um certo receio, mas depois ele aceita. Lia conversa com Júlia e Lurdinha na cozinha e diz que a mãe não volta mais. Lia diz que ela precisa se conformar com essa separação e que a partir de agora ela vai cuidar somente da vida dela. Dimas chega e avisa que Marcos já deve estar chegando em Brasília. Lia fala que Marcos precisa tomar jeito e que Bruno já perdeu a paciência com ele. Dimas fala também que acha que ele já tomou, pois ele disse que agora vai ser deputado. E todos começam a rir. Lurdinha fala: nossa, para isso ele tem jeito mesmo. Dimas pergunta se Lia vai precisar dele e ela diz que não, que ela vai para o Guarujá sozinha. Júlia então pergunta o que ela vai fazer no Guarujá sozinha. Lia diz que vai espairecer a cabeça e vai também ver o iate que Marcos se empolgou tanto para comprar e que hoje está lá abandonado e ele não está nem aí para o iate. Bruno chega à fazenda com Luana e o empregado pergunta se Luana não é aquela que invadiu a fazenda com os sem terra. E Bruno diz que sim, e que é para ele tratar bem a Luana, pois ela é uma boa moça de respeito. Luana chega e fala que é muito boi junto. Bruno dá um sorriso e leva Luana para casa. Leia e Ralph chegam no iate e vão dar um passeio. Lia está no carro com Liliana e fala que foi uma fria ela ter engravidado do Marcos. Liliana responde que sabe e que ela nem precisava dizer. Lia então fala que ela também nem pode falar muito, que outro dia, lá na fazenda do Araguaia, ela conheceu um sujeitinho chamado Pirilampo. Liliana ri do nome dele e pergunta: Pirilampo não é vagalume? E Lia, sorrindo, responde que sim, mas diz que o nome dele verdadeiro é Aparício. Liliana então pergunta o que aconteceu entre ela e Pirilampo. E Lia diz calmamente que não aconteceu nada demais, apenas se deitou com ele. A dupla sertaneja Pirilampo e Saracura chega em Ribeirão Preto sem dinheiro. Eles então resolvem tocar a viola na rodoviária para receberem uns trocados para se alimentar e arrumar um canto para dormir. Ao passar o chapéu para recolher uns trocados, Saracura descobre o endereço do Rei do Gado.
Marieta e Jeremias chegam em casa e ela defende Marcos, dizendo que ele é sobrinho do tio. Jeremias então conta a história de Bruno para a moça. Jeremias diz que o pai dele morreu odiando os Mezenga e ele vai continuar odiando. Ele diz que para o pai dele, Mezenga era um palavrão e para ele também continua sendo. Marieta fica impressionada com esse ódio que ele carrega depois de tantos anos. Marcos chega em Brasília e começa a trabalhar com o senador. Marcos fala que foi até o Senado procurar pelo senador e, chegando lá, eles jogaram esse monte de pastas na mão dele. O senador diz que sim, que ele já tinha avisado que o assessor dele ia chegar e por isso eles o entregaram as pastas. E Marcos diz: sim, mas jogam isso assim de cara? E o senador fala: sim, é para você me ajudar a flautear, como você disse. Marcos então pergunta o que ele faz com essas pastas todas. E senador Caxias avisa que para começar, que ele leia tudo. Marieta pergunta para Jeremias sobre o tio Bruno que morreu na Itália. Jeremias pergunta por que ela pergunta tanto dele e ela responde que não é nada. O senador hospeda Marcos em seu apartamento. Marcos se espanta ao ver o senador na cozinha esquentando comida e fritando ovo. O senador diz para Marcos que na emergência até as cuecas dele ele lava. Marcos então pergunta quanto ele vai ganhar e se é o senador que vai pagá-lo. O senador diz que o povo é quem vai pagar o salário do jovem e que amanhã ele resolverá isso. Leia despacha Geraldino e fica a sós com Ralph no iate. Jeremias, Fausto, Marieta e Judite estão na sala e Jeremias diz que continua preocupado com o Olegário. Fausto fala que comunicou o delegado como ele mandou. Jeremias diz que está muito estranho isso, que nem descontar o cheque ele descontou. Deve ter acontecido algo muito grave. E Fausto diz que é o que ele também está começando a achar. Marieta pergunta o que está acontecendo, Dr. Fausto, e ele fala para ela não chamá-lo de doutor e diz que não aguenta mais ficar longe dela. Marieta fala para ele parar com isso e diz que quer dar um ponto final nisso. Ela diz que o que aconteceu entre eles é passado e que ela não quer mais nada com ele. O senador Caxias conversa com Marcos sobre os projetos do governo. Ele diz que o que mais tem são projetos engavetados, falta de vontade política, e é por isso que não faz nada nesse país. E Marcos fala que o pai dele sempre fala que falta de vontade política é sinônimo de falta de vergonha na cara. Senador Caxias diz que quando o pai dele fala isso, ele o está plagiando. Lia e Liliana chegam no barco e estranham as luzes acesas. Enquanto isso, Leia janta com Ralph em um restaurante próximo dali. Lia conversa com Liliana no barco e conta que Marcos conheceu Marieta e que ela acha que ele voltou apaixonado por ela. Liliana fica triste, claro, e começa a chorar. Pirilampo e Saracura encontram um hotel simples para passarem a noite. Pirilampo fala que amanhã cedo vai até a casa do Rei do Gado. Saracura fala que ele ficou doido e ele diz que não ficou não, que ele está apaixonado. Leia e Ralph voltam para o barco e não percebem que Lia e Liliana também estão lá. Lia entra na suíte do barco e flagra a mãe dormindo com Ralph. Ela sai correndo e chama Liliana para viajar com ela até São Paulo. Liliana fica assustada e pergunta o que está acontecendo. Lia diz para ela não perguntar nada e sai correndo. As duas então pegam a estrada de volta para São Paulo. Liliana pergunta se elas vão dormir lá e Lia responde que sim, pois ela não vai conseguir dirigir até Ribeirão Preto. Bruno conversa com Luana e diz que Leia nunca foi naquela fazenda. Ele diz que ela nunca se interessou pelos negócios dele e conta para ela que seu casamento com Leia acabou. Pirilampo e Saracura chegam na casa de Lia e ficam com medo de entrar. Saracura diz que ele que inventou essa história e Pirilampo, todo sem graça, sem saber o que fazer, fala: pois é. Pirilampo então decide ficar ali de tocaia e diz para Saracura que se ela aparecer, ele fala com ela. Agora, se o Rei do Gado aparecer, eles se escondem. Liliana acorda e vai tomar café com Lia. Liliana diz que dormiu feito uma pedra. Já Lia responde que não conseguiu pregar os olhos. Liliana pergunta a ela o que está acontecendo para ela ficar daquele jeito. E ela, chorando, conta para Liliana que a mãe está chifrando o pai dela.
Ela resolve esperar a mãe no apartamento de São Paulo para ver qual é a desculpa que a mãe vai dar para não ter dormido lá. Enquanto isso, Pirilampo e Saracura continuam esperando por Lia, mas eles cansam e resolvem dar uma volta. Dimas fica preocupado com a presença da dupla do lado de fora da casa. Liliana compra roupas de bebê e Lia acha tudo muito fofo. Bruno e Luana voam para mais uma das fazendas e ele diz que vai levá-la para Ribeirão Preto, mas Luana recusa e diz que para lá ela não quer ir não. Ela fala que prefere ficar na fazenda com Donana e Zé do Araguaia, esperando por ele. Bruno, sorrindo, fala que ela está querendo lhe botar cabresto. Luana responde que não, que é ele quem está querendo lhe botar. Pirilampo e Saracura continuam esperando por Lia do lado de fora da mansão. Dimas, Lurdinha e Júlia observam Pirilampo e Saracura e acabam avisando a polícia e a dupla é presa e algemada levada para a delegacia. Na delegacia, Pirilampo e Saracura prestam depoimento. Enquanto isso, no sul de Minas, na fazenda de Jeremias, Dr. Fausto ameaça matar Marieta se ela resolver sair fora do acordo feito entre eles. Os empregados de Jeremias encontram o corpo de Olegário. Um empregado entrega o cheque que encontrou junto ao corpo de Olegário. E desse jeito termina mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Portanto, se você gostou do vídeo, curte a novela, já se inscreve aqui para não perder nenhum capítulo. Ok? Te espero no próximo vídeo.